Durante muito tempo eu acreditei que quando algo não avançava na minha vida espiritual, o problema era a falta de fé. Se eu estava confusa, cansada ou sem clareza, a conclusão era quase automática. Eu precisava buscar mais, me esforçar mais, me alinhar melhor espiritualmente. Eu amava a Deus, cria nele, queria agradá-lo. Ainda assim, minha mente parecia sempre cheia, pensamentos acelerados, interpretações confusas, decisões adiadas e um cansaço que não fazia sentido, porque a fé estava ali ativa. Com o tempo, ficou claro para mim que esse cansaço não vinha da ausência de Deus, mas de uma forma desorganizada de pensar. Eu cria, mas pensava no automático. Declarava verdades, mas interpretava a vida a partir do medo. Confiava em Deus, mas tomava decisões guiadas por experiências passadas, inseguranças e emoções não resolvidas. E isso gerava um conflito silencioso, difícil até de explicar, mas constante o suficiente para roubar o descanso. Enquanto eu li Inteligência Espiritual do Chris Vallotton, algo começou a se organizar por dentro. Não foi uma revelação espetacular, foi uma consciência simples e desconfortável. O problema não era fé, era pensamento. Eu percebi que muitas mulheres vivem exatamente assim, com uma fé sincera, mas com a mente cansada. Oram, servem, se dedicam, mas deixam o pensamento rodar solto, sem governo. Esperam que Deus transforme tudo enquanto continuam sustentando estruturas mentais antigas. Essa leitura trouxe uma clareza importante. Pensar não é neutro. O pensamento direciona escolhas, e escolhas repetidas constroem a vida que se vive. Muitas frustrações espirituais não nascem de rebeldia, mas de uma mente que ainda interpreta a realidade a partir de lentes antigas. A fé está presente, mas o pensamento não acompanha, e isso gera desgaste. Ao revisitar minhas anotações, ficou evidente o quanto eu espiritualizava a confusão. Chamava de prudência aquilo que na verdade era medo. Chamava de espera o que era adiamento. Chamava de discernimento o que era insegurança disfarçada. Tudo isso coexistia com uma espiritualidade ativa, mais cansada. E quanto mais eu tentava me corrigir espiritualmente, mais pesada a caminhada ficava. O livro foi me mostrando que a inteligência espiritual não é sentir mais, nem pensar positivo. É aprender a pensar a partir do céu. É interpretar a vida com a mente de Cristo. Não com a lente da ansiedade, do trauma ou da pressa. Isso elimina emoções, mas organiza o que elas ocupam. Emoções passam a ser sinais, não governo. Algo precisou ser ajustado dentro de mim quando compreendi que Deus não trabalha sozinho na transformação da mente. Ele revela, mas espera cooperação. Ele aponta, mas não substitui a responsabilidade. A mente não é renovada por osmose espiritual, mas por alinhamento consciente. E isso muda tudo, porque tira a mulher do lugar de espera passiva e a coloca em um lugar adulto, de parceria com Deus. Essa consciência também trouxe descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque o peso começou a sair do lugar errado. Eu parei de me culpar por estar cansada e comecei a observar como eu pensava. Parei de tentar sentir mais fé e comecei a ajustar a forma como interpretava situações e silêncios. O cansaço deixou de ser um inimigo e passou a ser um sinal de desalinhamento. Talvez você esteja ouvindo isso agora e se reconhecendo. Ama a Deus, mas vive mentalmente exausta. Crê, mas se sente confusa. Funciona, mas não descansa.
Se isso ressoa em você, é importante ouvir com clareza. Isso não é falta de fé, é falta de governo sobre o pensamento. Essa conversa começa aqui, não para acusar, não para gerar culpa espiritual, mas para trazer consciência, porque quando a mente começa a se alinhar, a fé deixa de ser cansativa e a vida começa a responder de outra forma. Antes de seguir aprofundando essa conversa, eu quero me apresentar para você, que talvez esteja chegando agora. Eu não falo a partir de um lugar de domínio técnico, nem de alguém que sempre pensou com clareza espiritual. Eu falo como uma mulher que precisou aprender na prática que fé sem organização mental gera esforço constante, mas pouca transformação. Eu criei em Deus, mas muitas vezes pensava de forma desalinhada com aquilo que eu dizia crer. E o resultado disso era um cansaço que não passava. Meu nome é Patrícia e este espaço se chama Entre Páginas e Revelações. Esse canal nasceu do encontro entre leitura, vida interior e maturidade espiritual. Aqui os livros não são usados para empolgar, impressionar ou oferecer respostas rápidas. Eles são instrumentos de formação, ferramentas que ajudam a organizar o pensamento, ajustar posturas e devolver clareza para a vida real. Leitura aqui não é fuga, é confronto. É confronto honesto com aquilo que precisa ser reorganizado por dentro. Com o tempo, foi ficando evidente para mim que muitas mulheres amam a Deus, mas vivem mentalmente sobrecarregadas. Pensam demais, se cobram demais, interpretam tudo a partir do medo ou da experiência passada. Buscam direção, mas continuam decidindo com a mesma lógica antiga. Oram, mas não percebem que a mente ainda está desgovernada. E isso gera frustração, porque a fé não flui onde o pensamento continua desalinhado. O Entre Páginas e Revelações existe para mulheres que desejam integrar fé e pensamento. Mulheres que entendem que Deus não quer apenas um coração rendido, mas uma mente renovada. Aqui a espiritualidade não é tratada como emoção intensa, mas como clareza sustentada. Não falamos de sentir mais, mas de pensar melhor. Não buscamos respostas mágicas, mas alinhamento consciente. Ao escolher falar sobre inteligência espiritual, eu não pensei nesse livro como uma leitura inspiradora apenas. Ele se tornou um ponto de ajuste, algo que me ajudou a parar de espiritualizar confusão mental e assumir responsabilidade sobre o que eu pensava. Essa leitura me mostrou que discernimento não é sentir algo forte, mas pensar de forma alinhada com o céu. Que revelação sem responsabilidade vira peso e que pensar como Deus pensa exige treino, não apenas intenção. Eu não compartilho essa leitura como alguém que sempre teve clareza, pelo contrário. Eu falo como alguém que já confundiu impulso com fé, emoção com direção e pressa com discernimento. Eu já tomei decisões achando que estava sendo espiritual, quando, na verdade, minha mente ainda estava presa a padrões antigos. Reconhecer isso não me diminuiu, me amadureceu. Se enquanto você me ouve sentir que esse livro pode te ajudar a aprofundar esse processo, o link está na legenda para quem quiser continuar essa leitura no seu próprio ritmo. Sem pressa, sem obrigação. Leitura consciente pede tempo e aplicação. Talvez você tenha chegado aqui porque ama a Deus, mas sente a mente cansada. Porque busca discernimento, mas vive confusa. Porque deseja ouvir Deus com clareza, mas percebe que pensamentos automáticos ainda governam muitas das suas decisões. Eu quero te dizer com honestidade, esse canal é para mulheres assim, mulheres que querem crescer por dentro, para viver melhor por fora. Se essa conversa já trouxe algum nível de clareza ou descanso para sua mente, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Os conteúdos aqui são longos, profundos e pensados para mulheres que desejam viver uma fé lúcida, prática e alinhada com a vida real.
À medida que eu avançava nessa leitura, algumas coisas começaram a ficar mais nítidas e não de um jeito confortável. Não foi empolgação espiritual, foi confronto interno. Algo foi ficando claro. Muitas das minhas dificuldades não estavam ligadas ao que eu cria, mas à forma como eu pensava. A fé estava presente, mas o pensamento não tinha sido treinado para sustentá-la. Isso gerava um descompasso silencioso entre o que eu dizia crer e o que eu vivia no dia a dia. Ao revisitar minhas anotações, ficou evidente como eu tratava a mente quase como algo secundário na vida espiritual. Eu acreditava que, se o coração estivesse rendido, o pensamento se ajustaria sozinho. Mas não funciona assim. Pensamentos seguem caminhos já conhecidos. Eles se repetem, se fortalecem e passam a governar escolhas sem que a gente perceba. E quando esses caminhos não são revisitados, a vida espiritual se torna cansativa, mesmo sendo sincera. Essa leitura me ajudou a entender que renovar a mente não é se vigiar o tempo todo para não pensar errado. Não é controle rígido, nem repressão emocional. Renovação é transformação. É permitir que novas formas de pensar sejam construídas pouco a pouco até se tornarem naturais. Não basta interromper um pensamento antigo, é preciso sustentar um pensamento até que ele se torne familiar. Algo que me chamou a atenção foi perceber como muitos pensamentos que me governavam não eram verdadeiros, mas eram antigos. Medos disfarçados de prudência, limitações disfarçadas de realismo, autocrítica disfarçada de humildade. Tudo isso parecia sensato, mas produzia peso. E peso constante nunca vem de Deus. Ele pode confrontar, ajustar, direcionar, mas ele não esgota a alma. Com o tempo, fui entendendo que pensar como Deus pensa não é negar a realidade, mas interpretá-la de forma diferente. É considerar o céu sem perder responsabilidade na terra. É não permitir que experiências passadas definam decisões futuras. É não deixar que emoções momentâneas assumam o governo da mente. Emoções informam, mas não decidem. Quando decidem, a vida se torna instável. Essa leitura também deixou clareza sobre algo importante. Revelações sem renovação mental vira peso. Saber coisas espirituais sem mudar a forma de pensar gera frustração. A mulher passa a viver dividida entre o que sabe e o que consegue praticar. O espírito revela, mas a mente precisa ser treinada para ajustar essa revelação. Caso contrário, a fé se torna um ideal distante, não uma experiência concreta. Eu comecei a observar como pequenas decisões do dia a dia eram moldadas por pensamentos automáticos, interpretações rápidas, conclusões precipitadas, leituras emocionais da realidade. Nada disso parecia grave isoladamente, mas somado ao longo do tempo criava uma vida mentalmente exausta. A clareza começou a surgir quando eu aprendi a pausar antes de interpretar, antes de decidir, antes de reagir. Ficou evidente para mim que muitas lutas que eu chamava de espirituais eram, na verdade, mentais. Não era ataque nem prova de fé. Era falta de alinhamento no pensamento. E reconhecer isso não me afastou de Deus. Pelo contrário, me aproximou, porque tirou o peso da culpa e colocou responsabilidade no lugar certo. Talvez você esteja ouvindo isso e percebendo que algumas confusões recorrentes não são falta de direção, mas excesso de pensamentos não examinados. Se isso começou a fazer sentido, é um bom sinal. Não de acusação, mas de crescimento. Deus não revela para expor, revela para alinhar. É aqui que a inteligência espiritual começa a ganhar forma prática, não como conceito bonito, mas como uma nova forma de viver.
Pensar diferente muda respostas. Respostas diferentes mudam escolhas. E escolhas sustentadas constroem uma vida mais coerente com a fé que se professa. À medida que essa consciência foi se assentando, algo começou a mudar na forma como eu lidava com decisões. Não decisões grandes, mas as pequenas, repetidas, quase invisíveis. Em muitos momentos da minha vida, eu não parava para pensar antes de decidir. Eu não avaliava, eu não meditava, eu apenas seguia o impulso. Mas essa leitura me mostrou o contrário. A mente alinhada não paralisa, ela direciona. Eu comecei a perceber o quanto espiritualizava impulsos. Uma vontade repentina virava direção. Um desconforto emocional virava alerta espiritual. Uma ansiedade disfarçada virava urgência. E isso me colocava em movimento constante, mas sem clareza nenhuma. Pensar como Deus pensa não elimina o desejo de agir, mas organiza o tempo da ação. Existe um ritmo saudável entre perceber, avaliar e decidir. Algo importante foi aprender a separar a fé da emoção. Emoções são reais, mas não são critério de governo. Quando eu tomava decisões a partir do que sentia no momento, a vida ficava instável. Hoje entendo que a fé madura considera emoções, mas não se submete a elas. A mente alinhada cria espaço para sentir sem ser arrastada pelo sentimento. Essa leitura também foi reorganizando a forma como eu lido com o silêncio. Antes, silêncio era sinônimo de abandono. Se Deus não respondia rápido, eu interpretava como distância ou reprovação. Com o tempo ficou claro que o silêncio muitas vezes é um espaço de alinhamento. É ali que pensamentos precisam ser ajustados antes que decisões sejam tomadas. Aprender a sustentar decisões no silêncio é um sinal de governança interna. Pensar com clareza envolve reconhecer limites. O que é meu, eu assumo. O que não é meu, eu solto. Com o tempo eu fui aprendendo a alinhar a minha fé, mente e escolhas, não de forma rígida, mas consciente. Antes de decidir, eu passei a observar o pensamento que estava por trás da decisão. Era medo? Pressa? Culpa? Ou clareza? Essa simples pausa começou a mudar o curso de muitas situações. Nem sempre a resposta vinha imediatamente, mas a confusão diminuía. A prática começou a responder quando a mente foi se organizando. Menos desgaste emocional, menos arrependimentos repetidos, menos necessidade de corrigir decisões depois. Isso não significa ausência de erros, mas presença de consciência. A mulher madura não é a que nunca erra, é a que erra menos por impulsividade. Talvez você esteja percebendo que muitas das suas decisões foram tomadas tentando aliviar desconfortos imediatos. Se isso ficou claro, não transforme isso em culpa. Transforme em ajuste. Governança começa quando a mente decide pensar antes de agir, sentir antes de interpretar e aliar antes de avançar. Pensar como Deus pensa não tira a vida do chão, pelo contrário, torna a vida mais concreta. A fé deixa de ser uma teoria bonita e passa a ser um critério diário. E quando isso acontece, a caminhada se torna mais estável, menos pesada e muito mais coerente com aquilo que se crê. Chegar ao final dessa leitura não me levou a um lugar de respostas prontas, mas a um lugar de alinhamento. Pensar como Deus pensa deixou de ser uma ideia bonita e passou a ser um critério diário. Eu entendi que muitas das minhas dificuldades não vinham da ausência de fé, nem da falta de direção, mas de uma mente que ainda operava a partir de estruturas antigas. Quando isso ficou claro, algo importante aconteceu. O peso começou a sair do lugar errado. A fé deixou de ser cansativa porque não estava mais lutando contra o meu pensamento. Houve uma coerência entre aquilo que eu cria, aquilo que eu pensava e a forma como eu vivia. Não foi uma mudança brusca nem espetacular.
Foi um ajuste contínuo, silencioso, mais profundo. A mente foi sendo reorganizada e a vida começou a responder de outra forma. Essa leitura me ensinou que a inteligência espiritual não é sobre saber mais, mas sobre viver melhor. Não é sobre acumular revelações, mas sobre sustentar aquilo que já foi revelado. Quando a mente se alinha, a mulher deixa de viver em vigilância espiritual constante. Ela passa a viver com consciência, menos ansiedade, menos confusão, menos desgaste interno. Não porque tudo está resolvido, mas porque o pensamento está no lugar certo. Também ficou claro para mim que alinhar a mente não significa eliminar dúvidas. Significa não permitir que elas governem. A mulher madura não é aquela que questiona, mas aquela que não entrega o comando da vida à incerteza. Pensar como Deus pensa traz firmeza, não rigidez. Firmeza tranquila, aquela que sustenta decisões, mesmo quando o ambiente não confirma imediatamente. Ao longo dessa leitura, algo foi sendo reconstruído dentro de mim. A confiança para decidir sem me punir. Eu parei de interpretar cada erro como fracasso espiritual e passei a enxergar decisões como parte de um processo de amadurecimento. Isso muda tudo, porque tira a mulher do lugar infantil de medo de errar e a coloca no lugar adulto de responsabilidade consciente. Talvez você esteja chegando ao final desse vídeo, percebendo que muitas áreas da sua vida precisam de alinhamento mental. Se isso ficou evidente, receba isso como um sinal de crescimento, não de acusação. Deus não revela para constranger, Ele revela para alinhar. E alinhar a mente é um dos atos mais profundos de obediência espiritual. Pensar como Deus pensa não significa viver acima da realidade, mas interpretá-la corretamente. Não significa ausência de desafios, mas presença de clareza. Não significa passividade, mas ação consciente. Quando a mente se alinha, a fé deixa de ser um esforço e passa a ser um governo interior. Agora eu quero encerrar orando com você. Senhor, Tu conheces a mente dessa mulher que está me ouvindo agora. Tu sabes quantos pensamentos passam por ela todos os dias. Preocupações que ela carrega em silêncio e as decisões que ela precisa sustentar. Eu te peço, com verdade e simplicidade, traz clareza onde há confusão. Organiza aquilo que está desordenado. Silencia pensamentos que não vêm de ti e fortalece aquilo que precisa permanecer. Ajuda essa mulher a não interpretar a vida a partir do medo, nem a decidir a partir da pressa. Ensina a pensar como tu pensas, a escolher com consciência e a viver uma mente alinhada ao céu. Que o peso saia do lugar, que a culpa perca a força, que a clareza traga descanso e que as decisões dela sejam sustentáveis, firmes e maduras. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E agora eu quero te convidar a refletir com honestidade e responder nos comentários. Em que área da sua vida você percebe que precisa alinhar seus pensamentos à mente de Cristo? Que isso que você ouviu hoje não vire apenas reflexão, que organize o que estava confuso, alivie o peso necessário e te devolva clareza para viver a sua vida com maturidade e descanso.